os empresários e líderes, né, que sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro combustível que mantém qualquer empresa viva, né, que nós vamos falar de caixa, fluxo de caixa. O título dessa apresentação é o oxigênio dos negócios, por um motivo muito simples, né? Você pode passar dias sem comer, mas não passa 5 minutos sem respirar. Muitas vezes nós nos maravilhamos com o faturamento, mas o que é de fato determina, né, se uma empresa sobrevive amanhã é a sua capacidade de respirar financeiramente. E é exatamente isso que vamos destrinchar hoje. Prepare-se para olhar para trás e entender exatamente onde o lucro do seu negócio está vazando. Então vamos lá para a segunda tela. Faturamento. O falso indicador. Faturamento é o ego. Muitos empresários acreditam que o termômetro do sucesso absoluto de uma empresa é o mero volume de vendas acumulado. E, no entanto, vendas volumosas geram uma falsa percepção de estabilidade. O saldo de caixa é a conta, é a única realidade mensurável do negócio, né? Então aqui o que existe é uma frase clássica no nosso ecossistema de negócio que diz: faturamento é o ego, lucro é opinião, mas o caixa é a única realidade. Muitos empresários chegam até a mim comemorando recorde de vendas. A agenda está lotada, os vendedores estão felizes, mas no final do mês a conta não fecha. Eles não entendem por que o dinheiro sumiu. Acredito que essa é uma realidade não só comigo, mas com cada um de nós aqui, né? E isso acontece porque as vendas criam uma ilusão de ótica financeira. Vender sem controle de caixa é planejar o próprio naufrágio, né? Isso também já faz parte daquela primeira apresentação que eu fiz. Não sei se todos aqui se lembram quando eu falei: empresa não quebra por falta de venda, quebra por falta de controle. E o dono percebe isso, né? Ele só vai perceber isso aí quando já está acumulado, quando já está já com a corda no pescoço. Eu tenho aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui os pilares da sobrevivência, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo voltar aqui, aqui, perfeito. O controle ou o ativo caso imprevisível. Descubra como assumir a direção do seu veículo. Aqui eu estou montando uma metáfora, né, de você dirigindo o seu veículo e você percebendo com tudo isso, olhando no seu retrovisor o que você enxerga. Vamos entrar diretamente no primeiro ponto, no ralo financeiro das pequenas e médias empresas e misturar de contas de pessoa física com a pessoa jurídica. Isso eu já tinha mencionado no primeiro vídeo, né? Naquela primeira apresentação, eu estou ratificando porque isso é necessário. E acredito que não seja só eu, mesmo sendo contador, muitas vezes acontece de eu precisar desse volume que está dentro da empresa e não transferir para minha conta pessoa física como distribuição de lucro ou até mesmo como prolabore, né? Então, quando o empresário usa o caixa da empresa para pagar a mensalidade da escola dos filhos, a conta do mercado ou a parcela do carro pessoal, ele está instalando um vazamento silencioso. O lucro do negócio vira uma mera ilusão. A única forma de blindar sua operação é estabelecer um prolabore rígido e aprender a respeitar esse limite, né? Sem essa separação, o seu fluxo de caixa é fictício. Isso é verdade. Você vai tirando, né? Chega uma determinada situação que você não consegue
pagar os seus impostos, porque você não vê aonde você está jogando esse dinheiro, onde você está deixando esse dinheiro ir pelo ralo, literalmente, né? Porque sem esse controle nós não observamos o que estamos pagando, o que estamos é, mensurando cada custo, seja ele fixo, seja ele variável, e isso tudo atrapalha no seu controle, na sua administração. E isso vem gerando é, situações onde a empresa ela não consegue suportar. E no momento que você percebe toda essa engrenagem trabalhando sem óleo, sem combustível, já é tarde, né? Você tem que zerar tudo, começar tudo novamente do zero, por coisinhas minuciosas, coisinhas bobas que você mesmo conseguiu implantar dentro da sua empresa, que não foi aquilo que eu e você aprendemos na nossa faculdade, na nossa administração, no nosso dia a dia, que é o simples, que é a nossa educação financeira, né? E aqui nesse painel número um, nós temos o painel diário, avaliar o caixa uma vez ao mês e como dirigir guiando-se apenas pelo retrovisor. O monitoramento continua prévio, previne o impacto de desvios e operações. O capital de giro, o tanque de reserva indispensável para sustentar as transações no descasamento de prazos. Sem este lastro financeiro, lucratividade vira quebra imediata, né? Isso a margem de lucro, né? Que muitas vezes a gente faz uma projeção. Deu tilt aqui, só um minutinho. Acabei saindo, voltou, né? Que é a margem real. Margem de lucro não é marcar preço de custo, envolve descontar impostos dinâmicos, né? Taxas de adquirentes, comissões e despesas fixas reais de operação. Isso tudo não é só uma brincadeira, né, de final de semana, não é só um estudo que a gente tem que fazer. Isso vai determinar o que a empresa realmente vai é, conseguir nos devolver, porque é esse o nosso principal objetivo, é a gente conseguir montar uma situação onde a empresa nos forneça o lucro, que é isso que a gente procura, é isso, né, que a gente está buscando no nosso dia a dia, para que isso não fique apenas na teoria, né? Vamos analisar agora essa simulação de fluxo. Faltam Imagine uma 7 minutos. empresa. Opa, Faltam 7 minutos. 7 minutos, né? Para que essa simulação de fluxo, imagine uma empresa que fatura 50 mil por mês com margem de 30%, ou seja, 15% de lucro estimado. A operação parece lucrativa e segura, certo? Mas olhe o perigo, né, nos 30 dias para os clientes pagarem, mas precisa pagar o fornecedor que é de 15. Esse simples descanso temporal de 15 dias em buraco no caixa que exige um capital de giro mínimo de 25 mil para que ela não quebre imediatamente, né? Isso a gente pode resolver a gente fazendo um simples DRE, um fluxo de caixa, né? E colocando ali o que a gente projeta nesse mês, no nosso dia a dia, principalmente no dia a dia, não vamos pegar somente o extrato no final do dia, ou até mesmo aquela empresa que você já sabe que ela vai, né, atrasar alguns dias, ou até mesmo atrasar esses 15 dias, você já pode projetar esse valor, você já pode prever essa situação para que você não venha ter alguma situação de atraso de impostos, atraso de funcionário, atraso de aluguel, internet, porque hoje em dia a internet é o nosso carro-chefe. Pelo menos aqui comigo está sendo dessa forma, né? E
Próximo. Aqui tá aqui, ó. Um simples gráfico, né? Se o prazo com o fornecedor é menor que o prazo dado ao cliente, quem financia a diferença? Quem? Quem é? É o empresário, é a empresa, né? Porque isso tudo aqui, para mim e para você, este é o gráfico do. Deixa eu voltar aqui. Este é o gráfico do fundo do poço. Um pouco sugestivo demais, né? Um retrato cruel da falta de caixa. No dia você vende, no dia 15 os seus fornecedores batem na sua porta querendo receber, mas os seus clientes só vão pagar no dia 30 ou no dia 60. E você já deveria ter previsto essa situação. No dia 30 o seu caso atinge o ponto máximo mais, mais baixo do gráfico. Você está tecnicamente quebrado, no vermelho, recorrendo a antecipações de cartões ou empréstimos abusivos. Você vendeu, mas quem está financiando a cadeia comercial é você, drenando toda a sua energia e o lucro da sua empresa. Vamos aqui na falha estrutural. Contas mistas, né? Eu já tinha falado aqui. Misturar despesas domésticas, pessoais com faturamento corporativo é um erro grave de governança operacional. É vital estabelecer, aprovar e respeitar um prolabore rígido e padronizado para blindar o fluxo de caixa saudável de sua empresa. Erro de precificação. Esse eu acredito que é o pior de todos. A morte pelo olhômetro. Precificar produtos e serviços imitando a concorrência, sem ponderar seus exatos custos fixos e variáveis, é um perigo fatal. Quem opera desta forma trabalha voluntariamente de graça, sem saber a margem líquida real, de fato sustentável à estrutura. Aqui nós conectamos dois grandes vilões identificados nos diagnósticos que realizamos na Connect Business, né? Copiar essa concorrência, vem saber quanto custa a sua estrutura de verdade, é pedir para trabalhar de graça. O segundo regime de tributação no automático está no enquadramento tributário errado, pagando mais impostos do que deveria, asfixia o caixa e constrói a sua margem de lucro silenciosamente. Que já falamos, os laços de giro, né? Garantir o capital de giro correto, afasta a necessidade de fornecimento comercial, predatório e empréstimos abusivos de última hora. Essas linhas Faltam 2 minutos. emergenciais sangram meses de lucratividade operacional sólida em apenas alguns dias de juros acumulativos. E o oxigênio tributário trata de impostos previstos, né, perspectivas táticas e análises assertivas do regime de tributação, reduz drasticamente a erosão fiscal imediata, mapeia seu enquadramento ideal para atual momento. É o simples nacional, lucro presumido, ou até mesmo, muitas vezes, dependendo da empresa, é ideal o lucro real. Esticar prazos de pagamento ao cliente sem capital de giro estruturado é o erro mais comum que quebra empresas perfeitamente saudáveis. Né? Aqui é um alerta clássico e aqui é uma metáfora que eu acabei montando para a gente entender melhor, né? Como a potência sem combustível. Não adianta ostentar uma Ferrari espetacular na vitrine com um motor potente das vendas roncando alto, se você está dirigindo o veículo de olhos vendados. Pilotar sem analisar o painel de fluxo diariamente e mantendo o tanque de reserva vazio ditará um fim previsível. O carro de alta performance vai parar na estrada. Assuma a direção do seu caixa hoje, né? E amanhã cedo, encare uma planilha do RP, registre todas as suas transações,
desde despesas de grandes fornecedores aos centavos de cafezinho, eh, da sua condução, né, do seu almoço. Coloque isso no papel, coloque isso na sua DRE, no seu fluxo de caixa. Essa semana reúne-se com o seu contador e estruture a matriz de custo fixo real. Descubra o ponto de equilíbrio real do seu negócio. A longo prazo, consolide e monitore analiticamente diariamente na equipe comercial e financeira. Separe de vez os amadores dos profissionais. O fluxo de caixa constrói o amanhã. Vender resolve o topo do seu funil. Cuidar do caixa resolve o seu futuro, né? Eu agradeço aqui a oportunidade, né? E que todos tenham uma, uma boa, uma boa interação, bons negócios para todos. Muito obrigado. Você é empresário ou empreendedor e quer gerar novas conexões e oportunidades? Participe do Encontro de Empresários e Empreendedores Connect Business. Um evento gratuito e 100% digital, realizado todas as quartas-feiras, às 7h15 da manhã, pelo Zoom. No encontro, você vai ampliar sua rede de contatos, apresentar seu negócio em um pitch de conexão e ainda aproveitar a dica do especialista e o Connect Coffee. Inscreva-se agora em connectbusiness.net.br/encontro. Connect Business, conexões que geram oportunidades. Não fique de fora, as vagas são limitadas.